Amém. Glórias a Deus. Amados, abra sua Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeira epístola de João, está quase no finalzinho do Novo Testamento. Entre Gênesis e Apocalipse você vai encontrar, pode ter certeza. Você é crente daquele? Você é daqueles crentes que traz a Bíblia ainda na igreja, irmão? Hã? Agora nós estamos na era do smartphone, né? Agora não tem mais Bíblia. Tá dando... a gente não pode perder, né, o costume de trazer a Bíblia na casa do Senhor. Eu falo que a Bíblia é uma ferramenta poderosa. Eu vi um testemunho um dia de um casal. Esse casal mora no Rio de Janeiro. E eles passando, a igreja da casa deles para onde eles cultuavam, eles tinham que passar pela linha vermelha. Eu não conheço, deve ser, eu acredito que é uma via, né, pastor Edson? É uma via essa linha vermelha, né? E essa linha vermelha, ela corta uma favela. Olha como era o testemunho. O irmão tinha uma moto, a irmã atrás, sentada, e tinha uma caixinha. As Bíblias dele estavam lá atrás. Nisso que eles estão chegando nessa linha vermelha, irmãos, um tiroteio para tudo quanto é lado entre as favelas. Favela do lado de cá, e a bala comendo quente. E eles pegaram, pararam assim, falei, e agora? Ela falou, acelera e vai embora. E eles foram, cortaram aquele tiroteio e foram embora, junto com alguns outros carros, motoqueiros. Quando eles chegam na igreja, e eles abrem a caixinha da moto, a moça foi pegar a Bíblia dela, tinha uma bala encravada dentro da Bíblia, assim. A bala veio, bateu e parou no meio, assim, irmãos. Entrou assim e ficou assim. O livramento que Deus deu para eles ali, pela importância de carregar uma Bíblia, tá vendo? Se tivesse com o smartphone, a irmã tinha perdido a coluna e a vida, né? Ai, Jesus, então ele tem que tomar cuidado, né? Maravilha, mas é muito importante a gente andar com a palavra, nos reveste e nos protege. Amado, você encontrou aí 1 João, capítulo de número 4? Está dando um pouquinho de microfonia aqui, não sei se é esse ou é aqueles. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca da qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Até aqui nesta palavra. Queridos, nós vemos o apóstolo João, não no seu evangelho, mas numa das suas cartas às igrejas, ele falando de um assunto muito importante, porque era conveniente naquela época. A igreja de Cristo, ela estava aproximadamente com quase 80 anos, e começou-se naquela geração levantar algumas pessoas trazendo uma distorção da palavra, que começou a receber a nomenclatura de falsos profetas. Essas pessoas, elas passavam nas igrejas, ali ensinavam as pessoas de uma maneira errada, e automaticamente todo o ensino, ele costuma produzir alguns tipos de discípulos. E dentro daquela igreja que era uma bênção, aquela igreja que estava bem estruturada na palavra autêntica do Senhor, era levantado algumas pessoas, irmãos, com aquela mente herética desses falsos profetas. E isso começou a causar um grande problema na igreja e na fé cristã.
João, agora tomado da autoridade do Espírito, ele escreve uma carta falando sobre a necessidade da gente aprender a discernir, a gente aprender a diferenciar quando o Espírito, uma pessoa ela tem o Espírito de Deus e quando ela não tem. Porque hoje é muito complexo, com tanta informação. Vamos trazer para o século 21, para os nossos dias de hoje. Hoje você ouve mensagens presencial na igreja, você ouve mensagens no rádio do seu carro, você ouve pela televisão, pelo computador. Durante todo o tempo, em 24 horas, você tem disposição para ouvir a palavra de Deus. Mas a pergunta que fica: será que são todos aqueles que ministram instrumentos de Deus? Ou será que nós temos alguns instrumentos, como é chamado nesta palavra, do anticristo? E aqui João, ele enfatiza uma coisa que é muito importante nós lembrarmos e não nos esquecer como cristãos, que o espírito do anticristo já está entre nós. Não foi levantado o anticristo, não foi ainda levantada a pessoa que assumirá essa posição, mas o espírito do anticristo, todo o sistema que nós temos aí, governo financeiro, até, irmãos, o governo religioso entre as nações, há hoje, irmãos, uma influência muito forte desse espírito do anticristo. Então ele já está operando hoje até dentro da igreja. Tem igrejas, irmãos, que parecem mais um clube social, um salão de reunião de pessoas do que propriamente um lugar de adoração a Deus. O anticristo está conseguindo, irmãos, estender, alargar um pouco mais as suas digamos assim, o seu campo de atuação, e isso tem levado muita gente a ficar, irmãos, ferido dentro da casa do Senhor. João, irmãos, aponta um problema daquele tempo, mas é um problema que já vem se arrastando há mais de 2000 anos, e esse problema hoje ele é mais real do que nunca no nosso meio. Então, irmãos, João chama a atenção da igreja, como eu chamo a atenção aqui nessa noite, para nós, irmãos, dentro da palavra, tentarmos achar argumentos, achar, irmãos, aqui recursos para a gente poder dar crédito às pessoas certas, dar crédito, irmãos, aos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Existe isso, existe. A palavra de Deus nos fala, irmãos, aqui, para a gente fazer uma avaliação através, irmãos, de uma avaliação no Espírito Santo. Quando nós estamos no Espírito, as coisas se discernem espiritualmente. Então, nós entendemos, irmãos, que o homem natural não conhece as coisas de Deus, mas o homem de Deus conhece a voz do seu pastor, conhece a instrução do Senhor na sua vida. E isso aqui, João, ele disseca esse assunto dentro desse contexto da necessidade da igreja reconhecer os espíritos. Aqui, irmãos, me chama a atenção primeiramente que João, ele fala já para a igreja: ó, examine, provai os espíritos. Um certo teólogo, ele diz assim, que essa expressão de João representa, irmãos, como se nós estivéssemos sentados diante de um prato de comida servido por um estranho. Você tem que olhar a comida, você tem que avaliar aquilo que está sendo colocado no prato. Eu tenho certeza que quando você vai comer na casa de alguém estranho, ou de um restaurante que seja, você habitualmente analisa a comida antes de ingeri-la, sim ou não? Tem gente, irmão, que é especialista em achar fio de cabelo, viu? Eu conheço uma pessoa que tem um grauzão super forte, mas não passa um fio de cabelo dela, né? Essa é a expressão que João faz, que a palavra de Deus, quando ela é ministrada na nossa vida, e tem um item aqui muito importante para a gente observar, ela tem que ser, irmãos, recebida como um prato de comida. Eu tenho que, é como se eu estivesse comendo um peixe, eu tenho que aprender a separar a carne do espinho, né? Não dá para pegar um peixe e ir ingerindo, você tem que fazer essa separação para que você não engasgue. A palavra de Deus, ela se torna da mesma maneira representativa na nossa vida. Nós temos, irmãos, que tomar cuidado com tudo que estamos recebendo. Nós estamos recebendo muita informação, mas muita informação envenenada, muitas informações, irmãos, distorcidas, que em vez de fortalecer a igreja, está na verdade enfraquecendo, está levando a igreja, irmãos,
irmãos, a abalar mais na fé do que ela ter uma saúde espiritual. E o propósito de João nesta carta é esse, de levar a igreja a ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja forte, resistente, e ela é, irmãos, uma igreja prolífera. Ela vai, irmãos, produzir, ela vai gerar, ela vai, irmãos, alcançar todos os patamares que Deus tem destinado a ela. Tem igreja, irmãos, aleluia, que tem crescido muito, mas a saúde não está presente. É uma igreja frágil. Qualquer vento, qualquer gripezinha espiritual que ela pegar, ela vai ser abalada, ela vai ruir. Mais cedo ou mais tarde, a gente acaba ouvindo notícias dessa natureza. Essa semana mesmo eu vi um pastor fazendo menção de uma igreja que ela gera muito louvores para o meio evangélico. Essa igreja, ela está em Goiânia, e agora recentemente ela fez um culto recheados de músicas mundanas dentro dela. Levou músicas do mundo, se eu não me engano, cantaram até a música da Anitta lá dentro, né? Dentro de um culto que foi elaborado para jovens, um culto, irmãos, falando em nome de Deus, estava lá todo mundo pulando, dançando. É uma igreja que tem uma perspectiva assim de envolver jovem, mas contaminada. Uma igreja que tem levado, não demorou muito, o seu líder já caiu num escândalo de assédio sexual. Um homem que é influente no Brasil como um líder espiritual. Então temos que tomar cuidado, porque o Senhor Jesus, Ele já nos deixou uma instrução em João. Ele se preocupa com isso, e eu como cristão, e você também tem que se preocupar com isso, que falar de Jesus não é a mesma coisa do que confessar Jesus. Confessar Jesus é algo muito mais profundo. A exemplo disso, Jesus diz o quê? Que nos últimos dias muitos irão até Ele e falarão o quê? Senhor, Senhor, nós profetizamos em Seu nome, nós expulsamos demônio, nós curamos em Seu nome. E Jesus vai dar uma resposta tácita a essas pessoas que apenas fizeram menção do nome dEle, mas não confessaram o Seu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês fizeram o mal, né? Aquilo que parecia que estava sendo feito em nome de Deus, na verdade, eles estavam, irmãos, proliferando veneno dentro da igreja e levando as pessoas a falirem na sua fé. E olha, um dos princípios mais tristes da Bíblia é um versículo que Jesus diz: matem o pastor, fere o pastor, e vai acontecer o que com as ovelhas? Elas vão se espalhar. Irmãos, quando você ouvir que um pastor, um líder nessa nação, ou em qualquer lugar do mundo, caiu, desviou-se da presença do Senhor, criou um escândalo, chorem por isso. Não, irmãos, admirem aquilo, não se agradem do escândalo, nunca façam isso, mas chore, porque numa dessa, pessoas boas vão ser dispersadas, pessoas vão ficando incrédulas. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, porque um grande número de pessoas hoje são entristecidas com aquilo que chamamos de igreja, não vem para o culto, não se relaciona como cristão. Por quê? Por escândalos passados, por acontecimentos que trouxeram frustrações, angústias, e isso, irmãos, não pode ser aplaudido jamais. A igreja, ela tem que se posicionar em choro. Quando uma igreja fecha, eu me entristeço demais. Eu sou muito bem relacionado com pastores aqui na cidade, eu tenho grupos de pastores que eu participo. Nessa época da pandemia, teve pastores que relataram que fecharam 2 congregações, porque ele tinha sua sede, mas alguns, por conta da crise financeira, não conseguia pagar as contas, pagar aluguel. Irmãos, isso é um prejuízo gigante para o reino de Deus. Não pode ser olhado para isso e dizer: olha, diminuiu uma concorrência para mim. Não, isso nós temos que olhar e dizer: aonde fechou essa porta, agora pode abrir um boteco, pode abrir uma casa de prostituição, pode abrir algo muito pior. Por isso, irmãos, nós não podemos jamais se agradar quando um líder espiritual fracassa. O chamado à igreja é de choro, é de lamento, como diz o livro de Joel. Mas voltando aqui à nossa palavra, eu quero falar com você hoje sobre confessar. O tema central da nossa mensagem é justamente isso. Eu coloquei um tema: a confissão é para quem busca a verdade. A confissão é para quem busca a verdade. Puxa aí na sua memória algum caso que você lembra de alguém que chegou e confessou algo. Talvez não foi nem para você,
Talvez não foi nem você para outra pessoa, mas de alguém que você conhece o caso. Por que que uma pessoa confessa? Porque o intuito é buscar a verdade, é trazer a verdade à tona, ser tratado aquilo. E aqui João, ele entra nesse tema da confissão com um peso tremendo. E quando nós falamos de confessar Jesus, irmãos, o buraco ele é mais embaixo para nós. É muito baixo, é um buraco de 2 níveis ainda. Eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Quando nós falamos que nós confessamos Jesus, nós somos chamados a uma responsabilidade tão grande. E hoje ainda de manhã eu falava sobre um hino que nós louvamos aqui em nome de Jesus. Como a gente tem usado o nome de Jesus em vão, né? Com brincadeiras, com piadas, muitas vezes com jargões, e não temos dado devido respeito a esse nome tão poderoso que quebra o jugo, irmãos, da vida do pecador. E aqui João ele fala no versículo de número 2, que nós temos um meio para reconhecer quando uma pessoa ela tem o Espírito de Deus ou tem o Espírito do mal, o Espírito do anticristo. Irmão, só tem 2 caminhos na nossa vida. Tem 2 caminhos para o homem. Quando eu falo homem, eu generalizo homem e mulher. É o caminho do Senhor ou é o caminho do mundo. Não tem um terceiro caminho. Estão inventando muitos meios aí, né? Estão inventando muitas terceira alternativa, mas não tem para nós. Ou é com Deus ou não é com Deus. Ou é junto ou é separado. E o Jesus ele diz o quê? Quem comigo não ajuda, espalha. Se você não está ligado com Jesus, irmão, se você não está verdadeiramente confessando Jesus, na verdade você está causando, na verdade, um alvoroço só barulho, é lata vazia, está falando, está fazendo, mas não tem nenhum efeito. E aquele que está no Senhor, até a presença transforma o ambiente. Não precisa nem abrir a boca, não precisa soltar uma palavra, a própria presença dentro de um problema é transformador. E o contexto desta palavra aqui que o João fala é justamente isso, é nós aprendermos a discernir o Espírito para viver uma vida cristã transformadora. Quem busca confessar Jesus, ele busca o que, irmãos? Transformar a sua vida. Não está falando aqui exatamente diretamente de um plano de salvação, porque o plano de salvação aqui vai ser um efeito de uma vida transformada, de uma vida que está alicerçada no Senhor, uma vida que foi mudada e que foi deixado de lado todo o pecado, foi deixado todas as amarguras que a vida um dia lhe deu. E João ele fala, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Aqui, irmãos, João ele diz uma coisa, todo o espírito. Quando ele fala em todos os espíritos, aqui ele faz uma menção antes sobre que tem passado muitos falsos profetas. A gente costuma relacionar muito essa palavra para pastor, para pregador, para missionário. Mas João ele foi amplo. Ele falou para a igreja assim, ó, todo o espírito. Ele está falando com quem? Com os crentes. Todos vocês que creem em Jesus. Isso é membro, é pastor, é líder, é qualquer um que professa Jesus vai declarar que ele veio em carne. O João ele foi até simplista aqui. Ele falou de um problema da época dele, porque ali, irmãos, falsos homens de Deus e ali as suas crias estava dizendo que Jesus ele não havia ressuscitado, que Jesus ele havia vindo, irmãos, mas deu um jeitinho de sair daquela tumba. E João disse, aquele que defende a tese que Jesus veio em carne, morreu, foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia, esse procede de Deus. João ele usou um termo único, mas hoje, com todo o conhecimento que nós vemos que é muito mais abrangente, é muito mais atuante essa condição de nós, irmãos, confessarmos Jesus. Quando eu falei que é um buraco de 2 níveis, nós vamos pegar aqui uma palavra grega, quando nós falamos sobre a palavra confessar, que ela diz assim, olha, homologeu, que significa declarar e admitir. Esse é o primeiro nível desse buraco. Quando eu falo que eu confesso Jesus, eu declaro Jesus, eu aqui admito que Jesus ele é o meu Senhor.
Isso, irmãos, é uma representação que eu faço a todo aquele que cruza a minha vida, que está no processo da minha caminhada, que eu admito que Jesus é o meu Senhor, eu declaro que Ele é o dono da minha vida. Isso fica, irmãos, muito latente no ambiente humano. É muito legal a gente subir num altar como esse e dizer: irmãos, eu fui salvo, irmãos, a minha vida está sendo transformada, maravilha. Mas como está a manutenção de tudo isso? Como está o dia a dia? Como está, irmãos, o seu investimento no crescimento de confessar Jesus? Confessar Jesus, irmãos, nos leva a parâmetros muito mais profundos. E eu até marquei aqui 2 pontos sobre os elementos de uma confissão. Eu não sei se você já passou pelo processo de confessar algo para alguém. Eu já tive essa situação. E é um desafio, irmão. É algo assim que não é fácil. Tem que ser, às vezes, muito bem trabalhado, né? Confessar Jesus, confessar, melhor dizendo, tem alguns elementos incutidos dentro dessa ação. O primeiro deles é o que? É o comprometimento. Irmão, quando você confessa algo para alguém, você tem que saber uma coisa: você se comprometeu com o que você falou. Se você é aquela brincadeira de chegar no irmão e falar assim: olha, eu te confesso uma coisa, viu? Você está comprometendo-se com aquilo que você está falando. Muitas vezes a gente faz isso o quê? De brincadeira, né? Não adianta depois eu falar, né? Ah, eu não disse isso. Você disse sim. Você confessou. Quando você confessa algo, você cria o quê? Um laço com aquilo que você declara, ok? Não adianta falar que não falou. Tem aquele proverbinho chinês que fala o quê? Que uma palavra dita, uma pedra arremessada, uma flecha lançada, o que acontece? Não volta mais. Diga comigo assim, bem alto, toda a igreja assim: irmão, você tem coragem de confessar hoje? Quem tem, dá um amém. Comprometimento, irmão. Confessa, irmão, é melhor para você, com certeza. O comprometimento na confissão, ele mostra o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu vivi. Eu só posso confessar algo que eu ouvi, ou que eu vivi, não é? Você não vai confessar algo, porque se você fizer isso, se você não confessar aquilo que você viu, ouviu e viveu, você vai contar o quê? O quê? Ouvir? Mentira. E quem é o pai da mentira? E qual é o espírito que vai estar em você? Do anticristo, o espírito do mal. Por isso que quando você vai confessar, você tem que confessar aquilo que é verdadeiro, que você vai assumir um compromisso com isso. Vai entendendo esse princípio, nós vamos chegar lá. Eu tive uma amargura muito grande esses anos atrás, e eu vou contar esse testemunho, mas não vou dar nome. Alguns já conhecem esse caso. Eu tive que viver um momento que eu tive que dar a minha confissão, e infelizmente ver o peso da mão da justiça cair sobre uma pessoa que eu amava, porque eu fui testemunha, eu vivenciei. A antiga igreja nossa realizou um trabalho lá no, como é que chama aquele lugar grandão ali na avenida? Centro de Eventos. E eu estava responsável pelo estacionamento dessa igreja. E eu num certo momento da minha ronda, né, a gente fazia uns revezamentos, estavam alguns irmãos, e eu passando por são várias ruas, assim, eu notei que havia um casal dentro de um carro. E eu ouvi uma pessoa, uma de estatura menor, um adulto, no caso um homem, mas podia não estar querendo ficar dentro do evento, está dentro do carro de boa. Daí a pouquinho nós estávamos com os rádios, o pai da criança começa a procurar sua filha. Cadê sua filha? Cadê sua filha? Cadê sua filha? E aquilo começa a correr, e cadê o fulano? Que esse fulano foi o último visto com essa pessoa. Aí o pai nos procurou no estacionamento: vocês não viram saindo aqui? Eu falei: não. Eu falei: que carro que é? Ele falou: o carro é tal. Eu falei: ai, Jesus. Eu falei: fica aqui que eu já volto. Irmão, pensa numa... E é um irmão que eu amava.
Pensa um menino que toda vez que chegava na igreja, pastor Marcelo, vem cá, e a gente fazia troca. Ele era presbítero, eu ensinava, eu ministrava sobre ele. Menino bom, gente, bom. E eu fui até o carro. Na hora que eu chego lá, infelizmente a cena foi pega. Foi uma das coisas mais terríveis que eu vi na minha vida. Porém, toda a situação foi tratada. O tempo passou, houve um processo. Irmãos, pensa, melhor amigo da família, de dentro da casa da família, e apaixonado pela menina que tinha 9 anos, eu acho que 9 ou 10 anos. Acho que era essa idade que ela tinha. Irmãos, anos mais tarde tive que ir no tribunal, não tem como. Tive que ir, cheguei lá. Quando eu estava para entrar, uma pessoa da parte dele, amiga também, pessoa que eu amo, veio até falar comigo, falou, pastor, poxa. Falei, irmã, vai ser a verdade, eu não posso omitir a verdade. Eu tenho que falar, porque senão eu vou me fazer um mentiroso. Estou contando um testemunho, irmão, que para mim não é nada agradável, é muito difícil. Tem pessoas aqui que amam esse irmão, que eu sei, está próximo aqui. E eu espero em Deus que tudo isso promova uma justiça de transformação na vida dele. Amados, foi talvez um dos dias mais difíceis da minha vida, mas assim foi feito e tudo passou. Onde eu quero chegar com isso? Que muitas vezes confessar vai requerer de você uma força maior do que a que você tem. Vai ser um desafio muito maior do que você acha que é capaz de enfrentar. E confessar nesse contexto a Deus não é fácil, porque tem hora que você vai estar sentado em roda de escarnecedores, em roda de mentirosos, em roda de enganadores, como está lá em Salmos 1. Tem hora que você vai se encontrar num ambiente desse, e o teu emprego vai estar em risco, os seus amigos vão estar em risco, os seus colegas da faculdade vão estar em risco, e você tem que dizer assim: eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Poeticamente é fácil, não, eu fala nada. Chega na hora, você vai ter que provar que você é de Deus. Tem hora que você vai tomar prejuízo para assegurar a sua posição em Deus, para você provar que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Aleluia. E não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Declarar, admitir, é um passo que nós somos convidados a partir do momento que nós começamos a andar com Cristo, o que, irmãos? A confessar que Jesus Cristo, Ele veio aqui para cumprir a sua mensagem. Eu confesso Jesus, eu falo de Jesus, eu falo das suas obras. Aí o texto continua no versículo número 3, João ele diz assim: aquele que não confessa, olha só, aquele que confessa está dizendo que ele ali tem um relacionamento com Deus, ele está dizendo que ele tem uma vida com Deus, que ele está comprometido. Mas não para só no comprometimento, tem um segundo ponto que ainda também marquei: você tem que sustentar aquilo que você declara. Não só ser comprometido, mas entra a segunda parte, sustentação. Quando você confessa Jesus, você tem que sustentar essa posição. Sabe por quê? Sabe o que envolve aqui nesse caso? A pessoa se torna responsável pelo que confessou. Os efeitos da confissão recaem sobre nós. Quando você confessa algo, quando você declara algo, aquilo vai refletir, vai recair sobre a sua vida. Se você confessar a verdade vai se revelar na sua vida. Se você confessar a mentira, é como um campo semeado, a mentira vai ser provida na sua vida. É aí, irmãos, que começa a distinguir. Malaquias diz: então outra vez vereis quem serve a Deus e quem não serve. Tem muita gente dizendo: sou da ressuscitada, mas não tem, irmãos, nenhum confessionário com Deus.
não confessa, não define-se como um cristão transformado, porque o princípio aqui é mudança de vida, é abandonar o pecado, abandonar a velha vida, é admitir, é declarar, é assumir que agora você vive uma nova vida. O pecado não habita mais em você. A confissão do pecado é uma confissão que nos faz o que? Admitir que você tem um Deus maior na sua vida. Por isso que a gente convida a confissão do pecado. E quando você confessa e deixa aquele pecado, qual é a consequência disso? Alcançar misericórdia. E a sua vida vai sendo abundantemente abençoada. Esses são os efeitos. O Senhor Jesus nos chama a atenção aqui. Talvez alguém precise ouvir. Você tem que assumir a tua posição. Você tem que começar a confessar Jesus na sua vida. E entender que confessar Jesus é muito mais do que ficar falando, é admitir, é declarar que você é cristão e cristã. Não fica no meio campo, não fica ali, irmão, na zona, né, da fronteira. Se não der certo eu pulo fora. Não dá isso para nós mais. Uma vida com Cristo é uma passagem só de ida, irmão, não existe volta. Não existe. Porque se você, quando peca, você pisa na cruz e no sangue de Cristo. Pensa isso. Você, irmãos, ali despreza o que Cristo fez por você. Quem está me entendendo? Diga amém. Aleluia. E o efeito dessa confissão, quando cai sobre nós, sabe qual é o resultado? Libertação. A confissão é libertadora. Irmão, eu já carreguei pecado. Sou um homem natural. Alguém já adoeceu por conta de algo que não confessou a Deus? Eu já adoeci. Não, é terrível, é um fardo. É fardo, é peso, é angústia, é aflição, porque você carrega aquela culpa, você carrega aquela mochila do cão, irmão, nas costas. E parece que quando ele põe o peso da mão dele, fica 3 vezes mais pesado. Terrível. Por isso que a confissão, ela tem esse efeito. Um efeito, irmãos, que quando você ali se compromete, e quando você sustenta a sua confissão: pai, pequei, pai, errei, eu sou de Cristo. Quando eu faço isso, eu estou mostrando para Deus que eu quero viver uma transformação em mim. Confissão é maravilhosa. Aquilo que para nós muitas vezes parece um peso, parece algo terrível, vai ser, irmãos, a chave da sua libertação. Tem gente que não vai ser liberta, sabe por quê? E vai viver 50 anos na igreja, em certas áreas, por conta que não confessa, vai ficar escravo daquele pecado. Jesus não opera, não vai auxiliar, não vai ajudar, porque está esperando você confessar, está esperando você se libertar daquilo. Aleluia? É difícil dar glória a Deus, né? Mas a palavra falou comigo demais da conta. E é assim, irmão, a palavra boa é essa, é aquela que castiga a gente primeiro, né? Fala que é pôr os irmãos na máquina de lavar, entra você primeiro, né? E deixa lá e bate. É isso. O texto ainda nos fala: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então aqui está relacionado a não confessar. A questão muitas vezes não é você ouvir alguém dizer assim: eu vou lá naquela igreja. A pessoa crê em alguma coisa, ela crê errado, mas crê. O problema é aquele, irmãos, que não confessa. Fala: esse negócio de crente é tudo uma praga. Esse Jesus, você só serve para dar dinheiro para pastor e fica metendo pau em tudo e em todos. Esse é o problema. E começa a trazer distorção, começa a minar a sua fé, começa a minar a sua esperança. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando que eu discerno? Quando ele fala todo o espírito, eu tenho que olhar, irmãos, para o ambiente que eu vivo. Talvez você está lá na sua escola, né? A escola agora está suspensa, mas você vai voltar agora. Talvez está naquele ambiente de trabalho, você está no ambiente da faculdade, e às vezes até dentro da igreja tem irmão que não tem o Espírito de Deus. Não tem. Mas como, pastor? Dentro da igreja tem irmão que tem o espírito do diabo? Pedro não estava com o espírito do diabo nele?
andando quase 3 anos com Jesus. Pergunta para o seu irmão aí, não é você não, né, irmão? Ô Jesus, terrível. Tem que confessar Jesus, irmãos. No primeiro nível é isso, é admitir e é declarar, é assumir a nossa posição com Ele. Quando eu vou num âmbito mais embaixo ainda, eu vou lá no original agora, do hebraico, que vem a palavra iada. A palavra iada significa louvor, dar graça. Quando eu me relaciono com Cristo e confesso Ele, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dando graça, eu estou louvando. Toda vez que você fala no nome de Cristo e você crê naquilo que você está fazendo, você está prestando um culto a Deus. Você está admitindo, você está assumindo, você está louvando, está dando graça, e automaticamente, irmãos, o incenso sobe, vai na presença de Deus, e Deus aponta para você e fala: ali vai o meu servo, justo, fiel, sincero na minha presença. É aí, irmão, que a química acontece, desencadeia tudo, e você se torna um homem que anda em espírito. Pastor, andar em espírito tem consequências? Tem, e aqui eu já vou caminhando para o final. Abre aí sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Aqui dá uma grande noção a nós sobre ter o espírito do mundo, o espírito do anticristo e o espírito de Deus fluindo em nós. Somos convidados a andar no Espírito de Deus, com o Espírito de Deus. Aleluia. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para a sua vida. Está andando com o Espírito de Deus? Sabe aquela dúvida, será que eu estou salvo, será que eu não estou salvo? Acabou, porque não há condenação mais na sua vida, porque você está em Cristo Jesus e o Espírito habita em você. A dúvida cai por terra, e você começa a entender, irmãos, que você vive em nova condição de vida, em nova condição. Aí vamos para o versículo 14, nos diz, olha lá: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus, irmã? É guiado, meu irmão? Então eu quero dizer uma coisa: você tem um papai lá no céu que está dizendo assim: eu te amo, meu filho. Ei, meu filho, eu tenho prazer de te ter aqui na minha presença. Ei, meu filho, aleluia, papai tem uma casa aqui para você. Quando você chegar aqui, ó, vai ter um lugar especial para você. Isso é bom demais, irmão. Eu quero que você se coloque de pé, que nós vamos continuar a leitura dessa palavra. Já vou estar indo para o encerramento. Olha lá: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. Pastor João pregou aqui na quarta-feira sobre ter medo. Irmãos, quando o Espírito de Deus está em nós, não temos medo, não temos medo. Aleluia. Ainda: mas recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Senhor Jesus está dizendo aqui para nós: somos herdeiros e co-herdeiros. Se o Espírito de Deus está em nós, aleluia, nós não temos que temer, nós não temos que nos preocupar, porque a palavra que nós lemos essa noite nos diz: mais é o que está conosco do que o que está com o espírito do mundo. Eu posso estar, irmãos, numa roda de escarnecedores, eu posso estar numa roda de mentirosos, mas eu tenho uma certeza que o meu Cristo me sustenta de pé, aonde eu estiver. Minha família pode não ser a mais exemplar, mas
mas o Senhor vai me usar naquele lugar. O meu trabalho pode não ser o mais abençoado, mas o Senhor vai me prosperar naquele lugar. A minha igreja pode não ser o modelo da igreja que eu gostaria, mas é nesse lugar que Deus vai te usar. Aonde você estiver, com o Espírito de Deus, você vai prosperar, você vai vencer, você vai alcançar as maravilhas do Senhor. Rabassa Mandarábia. É uma noite que o Senhor fala: ou vamos servir ou não vamos, ou vamos confessar ou não vamos confessar. Aleluia, é um desafio. O Senhor te chama para 2 níveis abaixo. Ei, querido, você quer admitir, você quer declarar, você quer glorificar, você quer louvar, quer dar graça ao nome do Senhor? Então comece a confessar Jesus autenticamente, verdadeiramente, independente da circunstância, independente, irmãos, do quadro que a sua vida está, independente do recurso que você tem, independente da estrutura que você vive. O Senhor está dizendo: está disposto a confessar? Está disposto? Então é sua noite para você orar aí no seu lugar agora e falar: Senhor, me ajuda a ser mais fiel, Senhor, me ajuda a andar mais na sua presença, mais envolvido com a sua verdade. Quem tem o Espírito de Deus e confessa que Jesus, Ele veio para transformar esse mundo, tenha plena certeza que Deus vai mudar o amanhã. Você crê nisso? Você tem a esperança ainda viva, ou já cessou as esperanças na sua vida? Porque se cessou a esperança, eu vou te convidar a vir à frente. Eu quero orar com você e vou falar face a face para você que Deus vai transformar a sua vida. Você vai ver sinais na sua vida. Acabou a esperança? Então venha. Eu quero chamar todos os desanimados, todos aqueles que não acreditam mais, que não vê mais saída. Se tiver aqui, saia do seu lugar e venha. Não tenha vergonha não. Eu vou te dar um abraço de pai, vai ser um abraço de Deus na sua vida. Clamamos, Abba Pai, porque o Senhor manda te dizer: Ele te fez filho, te fez filha aqui nessa noite. Não saia daqui órfão. Você não é órfão, você tem pai, e Ele está lá nos céus olhando por nós. Ei, aleluia, abrindo um caminho para que eu e você chegássemos lá. Aleluia. Vamos adorar um pouquinho o Senhor. Deixa o Espírito Santo te visitar. Glória a Deus. Aleluia. Ele não ficou falando com pastores que passou ali pregando.
Ele falou assim, em outras palavras: em vez de você ficar provando os outros, você pode ser provado. Pastor, vou fazer essa pergunta para você. Em vez de você ficar examinando, provando os outros, isso também serve para vocês também, serve para mim, para todos nós. Você pode ser provado. Você pode ser examinado. Sabe que eu só tenho esses irmãos aqui? Fala sério. Irmãos, isso é muito pesado para nós. Mas o fato do Senhor ele é leve. Isso é tremendo. Mais do que eu ser avaliador, eu posso ser avaliado. Será que se Deus vinha agora aqui, descesse pessoalmente, e Ele te encontrasse agora e falava assim: estou vendo a minha presença? Ou será que Ele diria: está feia a coisa? Podemos ser provados, porque queremos benefícios, mas não queremos cumprir os deveres. Talvez você não tenha Adoramos a Deus.
Senhor, criasse em nós uma habitação da Tua presença, através do Espírito Santo. Que Teu Espírito possa habitar todos os dias em nós, revestindo a nossa vida, nos guardando. Por isso, Deus, Senhor,